Olá, muito boa tarde. Abstenção, acordos partidários, escolha das lideranças para as instituições da União Europeia. São os debates que acontecem após as eleições do último domingo. Hoje no centro da análise da atualidade que fazemos neste programa em cada quinta-feira, contando com a colaboração da Renascença e hoje com a presença da diretora de informação, Graça Franco. Será mais daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade, a começar pelo que aconteceu nos últimos dias no Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O aborto nunca é a solução para a mulher ou para as famílias. Um apelo do Papa perante os participantes num encontro internacional Sim à Vida, promovido pelo Vaticano e por uma fundação italiana que se dedica a ajudar crianças recém-nascidas em situação de fragilidade extrema. Dalle volte noi sentiamo, voi cattolici non accettate l'aborto, è problema della vostra fede. No. È un problema pre-religioso. La fede non c'entra. Poi viene, ma non c'entra. È un problema umano. Depois do Pai Nosso, o Papa Francisco iniciou nesta semana um novo ciclo de catequeses nas audiências gerais, uma série de lições sobre a força transformadora do Espírito que atua através de todos os discípulos de Jesus. Quando lo Spirito visita la parola umana, essa diventa dinamica come dinamite, capace cioè di accendere i cuori e di far saltare schemi, resistenze e muri di divisione, aprendo vie nuove e dilatando i confini del popolo di Dio. E questo lo vedremo nel percorso di queste catechesi che succede nel libro delle Atti degli Apostoli. O Papa vai começar esta sexta-feira uma visita de 3 dias à Roménia, 20 anos depois da presença de São João Paulo II naquele país, então acabado de sair de um regime comunista. Uma viagem marcada pela atenção aos refugiados e ao ecumenismo, evocando as vítimas das perseguições do século XX. E tra voi ci sono tanti martiri, anche in tempi recenti, come i 7 vescovi greco-cattolici che avrò la gioia di proclamare beati. Ciò per cui hanno sofferto fino ad offrire la vita è un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata ed è un'eredità comune che ci chiama a non prendere le distanze dal fratello che la condivide. O Papa questionou no Vaticano quem transforma a caridade em negócio, falando perante a Assembleia Geral da Confederação Internacional da Caritas. Francisco alertou para a tentação de viver uma caridade hipócrita. Essendo la carità la più ambita delle virtù alla quale l'uomo possa aspirare per poter imitare Dio, risulta scandaloso vedere operatori di carità che la trasformano in business. Parlano tanto della carità, ma vivono nel lusso o nella dissipazione, oppure organizzano forum sulla carità sprecando inutilmente tanto denaro. Fa molto male constatare che alcuni operatori di carità si trasformano in funzionari e burocrati. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Caritas Portuguesa publicou o relatório Casa Comum, Migrações e Desenvolvimento em Portugal, onde conclui que as migrações representam um benefício para todos, desde a economia ao âmbito cultural. E estas Caritas juntaram-se. Migrar é um direito e as migrações representam um benefício para todos. São as principais conclusões do estudo Casa Comum, Migrações e Desenvolvimento em Portugal, da Caritas Nacional. Em Portugal existem migrações há centenas de anos,
Uns chegam, outros partem, num movimento que nunca vai acabar e com vantagens para o país de acolhimento. Na verdade, é bem mais o seu contributo do que aquele que muitas vezes imaginamos, porque para além de ser um contributo económico e financeiro, ele é um contributo cultural, mas é também um contributo gastronómico, por exemplo. A grande mudança que este estudo e que esta intervenção com a Cáritas vai permitir, que é mudar o enfoque das políticas para as práticas e focarmos no indivíduo e percebermos que nós temos de facto leis geralmente bastante progressistas, mas que necessitamos ter também práticas adequadas. O novo relatório desmistifica algumas ideias sobre os migrantes. Normalmente são uma população jovem e em idade ativa, contribuem para o crescimento da população e não vivem de subsídios. Não vêm para aqui para ficar desempregados ou para viverem na pobreza, embora aconteça, obviamente, a alguns deles essas situações. O que eles fazem é encontrar um trabalho, fazer os seus descontos para a Segurança Social, pagar os seus impostos, usufruir, como todos nós, do espaço em que estamos e irão receber os contributos destes descontos para a Segurança Social dentro de 30 ou 40 anos, como um qualquer cidadão português que entra no mercado de trabalho. Com a nova publicação, a Cáritas Portuguesa também quer consciencializar os líderes políticos e o público em geral para o impacto positivo das migrações no país e perceber quais as suas potencialidades. Se quisermos ver na ótica até da distribuição da riqueza em si mesma de uma forma mais justa, este encontro de diferentes povos pode potenciar isso, porque não vêm só os pobres. A necessidade de encontro tem de se tornar cultura, tem de deixar de haver medo e é preciso mais informação. Nós estamos condenados ao encontro. Nós estamos condenados a viver em conjunto. E o que temos que fazer todos é trabalhar para isso. E trabalha-se para isso fazendo esta cultura. E a cultura faz-se criando oportunidades para as pessoas verem, sentirem que o outro não é efetivamente tão estranho como à partida possa parecer. No campo das migrações, a cooperação entre as instituições sempre foi importante. A Obra Católica Portuguesa das Migrações é um parceiro ativo da Cáritas e colaborou na nova exposição itinerante dirigida essencialmente aos jovens e no estudo Casa Comum, Migrações e Desenvolvimento. Dá-nos uma visão muito completa e se calhar mais atualizada dos últimos 10 anos. Portanto, o mais antigo nós já sabíamos, agora ver o panorama atualmente e realmente reconhecer a importância das soluções integradas e que todos são necessários para olhar para as migrações de um ponto de vista mais humanista. Da Cáritas Diocesana de Beja chegou o exemplo do acolhimento, acompanhamento e inclusão dos migrantes no Baixo Alentejo. A organização tem também uma parceria municipal no âmbito da mediação intercultural na área da imigração e está a desenvolver protocolos com propriedades agrícolas. Temos um CLAIM, que é um Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, que está disseminado por 5 concelhos. Portanto, Beja, Vidigueira, Cuba, Alvito e Ferreira do Alentejo e Aljustrel. Portanto, estamos a trabalhar nesses 5 concelhos, a fazer atendimento num local físico, onde estamos sediados, e em que também nos deslocamos às freguesias para tentar perceber as condições em que os migrantes vivem e que necessidades é que eles sentem. O estudo Casa Comum é uma iniciativa europeia que conta com os relatórios de mais 10 Cáritas e faz parte do projeto Migrações, Interligação e Desenvolvimento. A Cáritas Portuguesa apresentou o relatório nas vésperas das eleições europeias para incentivar as instituições a implementarem políticas públicas que promovam sociedades mais acolhedoras. E este estudo é uma ferramenta... Criação Divina sem Pecado Humano é o título do livro do biblista Padre Armindo Vaz, onde lança um novo olhar sobre o livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o homem transformou-se num ser vivo. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, abrindo o relato centrado nas figuras de Adão e Eva, nos capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis.
O padre e biblista português Armindo Vaz apresentou em Lisboa o livro Criação Divina sem Pecado Humano, no qual oferece uma nova visão sobre este texto para valorizar a importância do género literário em causa. Quando nós percebemos agora o género literário da narrativa e que esse género literário da narrativa é um mito de origem, nós não estamos a esvaziar a narrativa de conteúdo teológico ou espiritual. Pelo contrário, porque dizer que ela é um mito de origem não é negativo para a narração. Pelo contrário, é muito positivo e muito fecundo. Porquê? Porque vai ajudar-nos, aos leitores, a descobrir os conteúdos fortemente teológicos e também antropológicos, isto é, humanos, espirituais e humanos. Porque realmente esta narrativa fala da vida humana. O autor fala numa transgressão primordial em contraponto ao termo pecado, face à ausência de terminologia de caráter moral no relato dos capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis. Uma reflexão bíblica que parte da constatação dos aspectos penosos da vida. Esta transgressão não é histórica, é primordial, está anterior à história, portanto é mítica, é uma transgressão situada nas origens, portanto não tem caráter moral. A obra, lançada na livraria da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, abre a nova coleção A Escritura e a Leitura, da Paulinas Editora, que visa facultar leituras existenciais da Bíblia. Siga estas informações no portal da Agência Eclésia, que atualizamos permanentemente. Analisamos agora os resultados das eleições europeias, com Graça Franco, diretora de informação da Renascença. Cumprimento, boa tarde. Olá, obrigado, boa tarde. Graça, por estares neste programa. E claro que no comentário às eleições teremos que começar necessariamente pela abstenção. Ou infelizmente teremos que começar por aí, não é? Exatamente. O Cardeal Patriarca disse logo no domingo que é necessário trabalhar mais, motivar mais a participação para tentar inverter esta tendência crescente da abstenção. Será esse o caminho? Olha, eu confesso que até achei que os meios de comunicação social foram uns perdedores nestas eleições, não é? Nós na Renascença esforçámos-nos imenso, fizemos imensos trabalhos de jornalismo de dados, a campanha é sobretudo mediática, não é? Tudo, exatamente. E depois, de facto, a motivação das pessoas para irem votar, ou o estado de ignorância dos ouvintes, dos telespectadores, do povo em geral, parece-me ter sido muito grande. Eu tendo a não achar que a abstenção seja um voto de protesto. Voto nulo, ou voto em branco, ou voto naqueles partidos mais ou menos marginais. Pode ser um voto de protesto. Agora, não ir às urnas parece-me que é uma falta de cidadania, não é propriamente querer protestar contra coisa nenhuma, parece-me a mim. E, portanto, eu acho que, de facto, não só nós tivemos uma abstenção muito superior à média, nós tivemos 69% de abstenção, a média andava ali nos 50 e muito poucos, como só tivemos 4 países abaixo em termos de abstenção, e são recentes na Europa, digamos, a Eslovénia, a Eslováquia, a Bulgária e a Croácia, portanto, bastante mais recentes, embora também podiam estar mais entusiasmados, não é? já que eram mais recentes, mas temos um presidente que é, de facto, um otimista, parecia que ele estimava que fosse 75 ou 80, portanto, como ficam em 70, não achou mal, mas, francamente, isso acho que era o descalabro total, não é? Portanto, o que fazer para inverter, de facto, esta tendência? Olha, a nível de mídia, não sei se a gente pode fazer muito mais. A nível dos partidos, provavelmente sim. Acho que se a campanha tivesse sido um bocadinho mais europeia e um bocadinho menos nacional, talvez as pessoas tivessem percebido qual era a diferença de projetos que estavam sobre a mesa. Mas também não sei se eles podiam abrir muito mão desses projetos, não é? Porque, por exemplo, o Bloco de Esquerda subiu imenso na votação, quase duplicou os votos, passou de 1 para 2 deputados e fez uma campanha próxima, empenhada e a falar da Europa. Mas eles são eurocéticos, ou seja, de facto, eles são muito por uma
quase desconstrução da Europa a favor de uma Europa bastante diferente. Portanto, e esse agora, pode ser um perigo do Parlamento Europeu, crescer o número de deputados que são agora vou eurocéticos fazer e o papel contrários. do Presidente. Para o perigo que era esperado, digamos, quer dizer, para aquilo que estávamos preparados para assistir, não correu tão mal quanto se esperava. O problema é que há uma espécie de ovo da serpente que é uma extrema-direita radical que tem como agenda destruir por dentro a Europa. E essa extrema-direita, que é uma extrema-direita muito diferente uma das outras, não é? Portanto, temos o caso francês, temos o caso italiano, depois temos o caso húngaro, que até está representado num grupo conservador, portanto, que é o PPE, está autossuspenso, voltou a ganhar, está autossuspenso para não ser suspenso, que é o Fidesz, portanto, mas um partido muito nacionalista, muito de construir barreiras à volta da Europa, muito eurocético, portanto, embora haja dentro desses partidos mais populistas ou menos populistas, sobretudo projetos muito diferentes, eles tinham em comum uma certa destruição da Europa como conhecemos. E, sobretudo, uma voz da Europa muito mais fechada em si mesmo, portanto, muito menos aberta ao exterior, mesmo em termos militares, com muito menos participação na NATO. Portanto, há esses vários projetos, não subiram tanto quanto estava previsto. Mas tenho aqui um mapa à minha frente e é preto, só estão 2 países, que são, digamos, os maus da Europa, que entram na Europa, mas enfim, para tentar mudar muito pelo interior. Mas depois podemos riscar à mão uma série de outros países que, se não estão já nessa condição, para lá caminham, não é? E o mapa altera-se bastante. O bispo-presidente da Comesse, o arcebispo de Luxemburgo, disse que o Papa terá tido um papel relevante para que esse aumento de quem é eurocético, de quem aposta no nacionalismo, não tivesse crescido tanto. Concordas? Eu, por acaso, diria que o Papa teve bastante mais responsabilidade na vitória dos verdes, não é? Os verdes são os grandes vencedores destas eleições. Mesmo aqui em Portugal, nós temos oficialmente um partido verde, mas que está sempre agregado à CDU, que aliás nunca foi a votos, portanto nós nunca sabemos exatamente se o verde ali vale alguma coisa. O que é que representam os verdes na Europa? Agora, os verdes na Europa ficaram num 4º lugar, honroso, sim, num 4º lugar, e passaram a ter uma coisa muito importante. Portanto, nós tínhamos os socialistas em queda, mas que eram um dos grandes grupos, e que perderam qualquer coisa, como desta vez eles perderam 40 lugares, ainda têm 145, mas perderam 40. E depois temos um outro grande grupo, que é o Partido Popular, que tem 180 lugares, mas que perdeu 36. Depois temos os liberais reformistas, que é assim uma amálgama entre liberais, uma espécie de conservadores, mas também tem gente de muitas proveniências. E depois temos os verdes. E os verdes, por exemplo, na Alemanha, duplicaram a votação. Nós cá em Portugal, o PAN, sendo que o Miguel Sousa Tavares diz que é um partido animalista e não propriamente ecológico, eu acho que, apesar de tudo, tem ali, assim, uns laivos verdes, não é? Tem muita preocupação pelos animais, mas também tem alguma preocupação pelo ambiente. Se o PAN, por exemplo, enveredar agora, que já teve alguma das lutas pelos animais ganhas, se enveredar agora por uma campanha mais ecológica, também estamos nessa linha da frente. E depois há uma subida consistente em quase todos os partidos dos verdes. E isso significa muito mais preocupação com o ambiente. É aquela história que os nossos jovens liceais pegaram e bem, não é? Não há planeta B. E isso é uma das mensagens que o Papa tem sublinhado muito. Quer dizer, não há planeta B, temos um planeta que é esta
nossa casa comum para cuidar e não vamos ter outra e, portanto, melhor é dedicar-nos a esta e, desse ponto de vista, há de facto um crescimento importante na Europa e eles passam a ser importantíssimos para designar, porque nós agora passamos à segunda fase, que é designar o Presidente da Comissão, o Presidente do Parlamento, o Presidente do Banco Central, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e para isso são precisos arranjos parlamentares. E esse é o momento, é o debate que está em curso agora, exatamente, não é? E os verdes podem ser decisivos para trazerem outra visão, os liberais também, mas em alguns casos chegam os verdes e, portanto, ficam ali em papel de charneira e isso é um grupo e é uma mudança muito importante nestas eleições. Uma última questão sobre o que decorre das eleições e a importância ou não dado a este projeto europeu que convém sempre relembrar enquanto um projeto de paz, de relacionamento entre os povos deste continente. Olha, eu diria que o que decorre das eleições é saber em que medida a Europa vai conseguir responder a estes movimentos que a contestam. Portanto, o Brexit ganhou, eles nunca mais têm, não é? A Grã-Bretanha, mas ganhou na Grã-Bretanha. Muitos destes países eurocéticos ou destas forças eurocéticas contestam a Europa tal como ela está. E é preciso saber em que medida isto vai despertar, como disse o João Ferreira do Amaral numa entrevista que deu à Renascença recente e disse muito bem, às vezes pode ser que estes partidos tenham um efeito positivo. Se fizerem os outros ser muito melhores, ou seja, se provocarem, no fundo, as forças que se instalaram na Europa, de braços cruzados, à espera que a paz continue, sem fazerem grande coisa, deixando crescer as burocracias, etc., se os espicaçarem e se os fizerem, digamos, mudar a Europa para melhor, mais próxima das pessoas, mais próxima dos cidadãos, etc., então estas forças acabaram por ter o efeito de vacina, não é? Portanto, inoculam um vírus que é mau, mas protegem-nos depois em conjunto. Esperemos que isso aconteça de facto e que tenha esse resultado também estas eleições. Graça, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar os resultados nas eleições europeias. Mais logo, o programa Eclésia propõe-lhe uma edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.